E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Paulo Furtado. Com vocês, eu estou fazendo minha disciplina de prática pedagógica. Eu sou aluno da segunda licenciatura em Filosofia da Universidade Leonardo da Vinci, Uniaselv, e estou aqui na sala do professor Christian Anderson, na Escola Gonçalves Dias, para que a gente possa, por meio desse podcast, fazer com que vocês possam entender melhor o conteúdo de epistemologia, que é o que vocês estão estudando em filosofia. Então vamos lá, turma. Quais são nossas habilidades e competências? As habilidades que vocês deverão desenvolver são diferenciar as etapas e limites do conhecimento humano, situando o lugar do sujeito e do objeto do conhecimento. E as competências? Problematizar situações reais do cotidiano que envolvam questões relacionadas à natureza do conhecimento. Quer dizer, vocês devem entender onde está esse conteúdo, não só dentro da disciplina de filosofia e nos seus estudos, como também o que eu posso fazer com ele para analisar outras coisas da minha vida. E que a gente tem que desenvolver com vocês como competência é a sua capacidade de refletir o mundo, de entender o mundo, a sociedade, por meio desse conhecimento filosófico, tá? Então vamos lá, epistemologia. Puxa, João Paulo, o que quer dizer epistemologia? É um termo novo pra gente, a gente não tem ideia do que significa. Vamos lá então, primeiro vamos para o aspecto mais linguístico, né? Vamos na etimologia da palavra. Epistemologia é formado por episteme, que significa conhecimento, e logia, que significa estudo ou discurso, né? Tá? Então a epistemologia é a teoria do conhecimento. Nós vamos estudar então com esse material, para poder ajudar vocês no que vocês fazem com o professor Christian Anderson, nós vamos estudar então como o conhecimento ele foi se consolidando por meio dos grandes filósofos, tá? E aí, se a gente fosse voltar mais atrás, nas primeiras aulas de filosofia, vocês vão lembrar que nós temos o conceito de episteme, que é o conhecimento, a sabedoria, e o conceito de doxa, que é a opinião, né? Que é a opinião que é tendenciosa, é um conhecimento parcial ou uma distorção da verdade, não chega a ser um conhecimento, né? E é isso que nos diz Platão, tá? A epistemologia, né, ou teoria do conhecimento, ela por vezes vai ser chamada de gnoseologia, tá? Gnose é conhecimento também, né? Então gnoseologia é o estudo do conhecimento, certo? Então, o que vai nos dizer a Baiano no dicionário de filosofia? A epistemologia é um ramo da filosofia que se debruça sobre os problemas filosóficos em torno da relação entre conhecimento, crença e verdade. Diz respeito ao valor do conhecimento humano. Então, olha só, a epistemologia, embora a gente esteja estudando como uma aula, né, da disciplina de filosofia, ela é um campo específico da filosofia. Se você fosse fazer uma graduação em filosofia, você ia estudar como uma única disciplina, tá? E aí o que acontece? A epistemologia, ela vai pegar como a humanidade construiu a verdade, o conhecimento ao longo do tempo, e vai ver como isso se consolidou e quais eram os problemas filosóficos em cima disso, né? Porque o conhecimento ele já teve formado com muita influência pelos grandes filósofos gregos. Depois a gente dá um salto de alguns séculos e a gente vai ter o conhecimento muito baseado nos filósofos ligados à igreja, tá? Depois nós vamos ter um salto científico e todo esse conhecimento vai estar ligado a uma visão moderna de mundo, né? Então a gente sempre vai estar estudando essas coisas. Olha só, no material que eu mandei para vocês, que a gente preparou um slide específico para essa prática pedagógica, tá? E está no WhatsApp da turma e também mandei para o WhatsApp do professor Christian, tá? Mas eu posso mandar em privado para qualquer pessoa que entrar em contato comigo, não tem problema. Tem uma citação bem legal de um autor chamado Ortiz,
tá? A publicação é do ano 2000, a página 34, abre aspas. O problema do conhecimento pode ser estudado por diferentes disciplinas. A filosofia tradicionalmente centra-se na questão da verdade, do conhecimento, que na visão contemporânea se deslocou para a validade, ou seja, para aquela instância pela qual a atividade que se presume cognitiva pode ser legitimada como tal caminho. Entendido desta forma, o conhecimento é uma crença devidamente legitimada e partilhada, formulada numa linguagem destinada a compreender, explicar, transformar e recriar a realidade, comunicar com os outros e expressar nossa subjetividade. Olha só, o que ele está dizendo aqui pra gente é que o conhecimento ele vai se legitimar pelos caminhos que ele segue. Hoje nós chamamos de método, né? O que define conhecimento científico de todas as outras formas de saber? É o método, a metodologia, né, que a gente estuda na escola, na universidade, a metodologia, o estudo do método. Qual é o caminho que eu sigo para validar como científica aquela minha resposta? Por quê? Porque cada época e cada pessoa vai estar dentro de um contexto, de uma visão de mundo e de uma subjetividade. E a gente usa o conhecimento tanto, claro, que para criar coisas, fazer ciência, desenvolver projetos, tecnologias, mas também para que a gente possa comunicar visões de mundo e assuntos importantes uns para os outros, tá? Nós vamos ter muitas fases do estudo do conhecimento, né? As principais que nós temos, ela vai estar situada na Grécia Antiga, e aí a gente vai ter uma realidade em um conhecimento dividido em dois níveis cognitivos, né? Duas formas de obter conhecimento, inteligência. O nível suprassensível e o sensível. Isso é uma influência muito forte de Platão. Vocês vão lembrar das primeiras aulas sobre filosofia, sobre Platão, e vamos lembrar do dualismo platônico, o mundo das ideias, né? E o mundo material, tá? Que é como a gente chama a grosso modo, mas é suprassensível e sensível. Esse pensamento filosófico, o platonismo, e depois vai ter muita influência aristotélica também, do Aristóteles, né, que foi discípulo de Platão, mas que rompeu, não rompeu no sentido de que eles brigaram, mas que ele adquiriu uma visão própria, e por mais que ele tivesse uma herança muito forte do seu mestre Platão, ele seguiu um caminho próprio, o que é ótimo, né, que é o que vai acontecer com vocês em relação aos seus professores. Depois de séculos com essa influência muito forte de Platão e de Aristóteles, nós vamos entrar na Era Medieval. E aí, nesse período, a base serão os pressupostos judaico-cristãos, que eles vão ser base para as teorias, sob forte influência das instituições religiosas, como era o caso da Igreja Católica também, né? Muitos filósofos saíram de dentro da Igreja Católica. Agora, eles criavam conhecimento, filosofia, tentavam fazer ciência, mas sempre atrelando isso aos conceitos principais da igreja, para que nada fugisse ali do controle dela também. O tempo vai passar e nós vamos ter o Renascimento. O Renascimento é um movimento cultural, né? Que dentro do Renascimento nós vamos ter a busca pela ciência, a separação dessa busca da ciência, da filosofia da igreja. Os filósofos e cientistas vão tentar resgatar a influência da Grécia Antiga, né? E com isso a gente vai ter um embrião para criar e chegar no mundo moderno, que é esse mundo que nós ainda temos muita influência da ciência como parâmetro do conhecimento. Agora, claro, aí a gente chega no mundo moderno com uma visão mais científica, e aí a gente volta o quê? A nos debruçar em cima da epistemologia. A gente começa a ver todo esse estudo histórico da ciência, do conhecimento, né, por meio da filosofia, para que essa base nos dê sabedoria para fazer ciência, tá? Então isso é muito interessante também, tá? Pessoal, então, com esse breve resumo, para facilitar o entendimento de vocês da apresentação que foi enviada e da minha participação nos dias que eu fui na aula do professor Christian Anderson,
eu finalizo por aqui e abro espaço para perguntas, para que vocês possam entrar em contato ou com o professor Christian ou comigo pelo WhatsApp, tá bom? E aí, independente do projeto ter continuidade ou não, também posso estar sempre assistindo vocês essas questões de filosofia ou outras disciplinas que vocês estão estudando, que eu tenho afinidade com sociologia também, tá? Um abraço para todos.